Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoeis aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com o carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. O sinal de Jonas. Nisso, alguns escribas e fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, queremos ver um sinal feito por ti. Ele replicou: Esta geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve no ventre do monstro marinho 3 dias e 3 noites, assim ficará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os habitantes de Nínive se levantarão no julgamento, juntamente com esta geração, e a condenarão, porque eles se converteram pela pregação de Jonas. Mas aqui está algo mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no julgamento juntamente com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas aqui está algo mais do que Salomão. Comentários dos pais da Igreja. São João Crisóstomo. Como o Senhor já havia feito muitas vezes emudecer a língua desavergonhada dos fariseus pelas respostas que lhes dera, voltam-se agora contra as obras, que é o que diz o evangelista admirado. Nisso, alguns escribas e fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, queremos ver um sinal feito por ti. E isto quando deveriam se submeter, admirar-se e ficar estupefatos. Mas mesmo então não desistem de sua malícia, porque dizem: desejávamos ver algum sinal teu para pegá-lo. São Jerônimo. Exigem um sinal, como se não fossem sinais as obras que viram. Outro evangelista, Lucas, expressa de uma maneira mais explícita os sinais que pediam. Nós desejamos ver de ti um milagre do céu, um fogo como de Elias, que desceu do céu, ou um milagre como de Samuel, que no tempo do verão fez trovoar, relampejar e chover. Como se não pudessem caluniar semelhantes milagres, dizendo que eram resultados de influências ocultas e distintas da atmosfera. Porque, se caluniais o que vedes com os olhos, o que tocais com as mãos e aquilo de que conheceis a utilidade, que faríeis com o que viesse do céu? Sem dúvida responderias que também os magos do Egito fizeram muitos prodígios nos céus. São João Crisóstomo. As palavras deles exalam adulação e ironia. Antes injuriaram o Senhor, chamando-o de endemoniado, e agora o adulam, chamando-o de mestre. Por isso, o Senhor os censura com veemência e, ao respondê-los, disse: Esta geração má e adúltera busca um sinal. Quando ultrajavam o Senhor, este lhes respondia com doçura, e quando o adulavam, respondia-lhes com severidade, manifestando-nos que é superior a ambas as paixões. Nem é levado à ira pelos insultos, nem amolece com a adulação. Tudo o que o Senhor disse se reduz ao seguinte: Como pode estranhar que vós, que não me conheceis, façais todas essas coisas contra mim, se o fazeis também contra o Pai, e, apesar de terdes dele uma grande experiência, o abandonais e correis atrás do demônio? Por isso chama-os de geração má, porque foram ingratos com seus benfeitores e se tornaram piores com os benefícios, que é o último grau da malícia. São Jerônimo. E chamou-a também, com muita razão, de adúltera,
porque abandonara seu marido e, segundo Ezequiel, se entregara a muitos amantes. São João Crisóstomo. Desta maneira, ele se manifesta igual ao Pai, porque não crê-lo, assim, faz deles uma geração adúltera. Rábano Mauro. Começa em seguida a responder-lhes, não dando a eles o sinal do céu, do qual eram dignos, mas do profundo inferno. Mas deu um sinal do céu aos seus discípulos, a quem mostrou, figurativamente, sobre a montanha a beatitude de sua glória eterna, e depois a realidade de vê-lo elevar-se ao céu. Por isso segue. Mas nenhum sinal lhes será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. São João Crisóstomo. Ele não fazia os milagres para atraí-los, pois sabia que eram de pedra, mas para corrigir os demais. Ou também não deu a eles o sinal que pediam, porque não o receberiam, mas deu-o depois, quando eles sofreram castigo, fazendo-os conhecer seu poder. É isto o que quis dizer, ainda que de uma maneira um pouco encoberta com as palavras, mas nenhum sinal lhe será dado. O que equivale a dizer: manifestei a vós muitos benefícios, mas nenhum deles foi suficiente para vos fazer venerar minha virtude, que conhecereis pelo castigo quando virdes destruída a vossa cidade. Em seguida, o evangelista intercala algumas palavras do Senhor sobre a sua ressurreição, da qual eles teriam conhecimento pelos castigos que sofreriam. Disse, exceto o sinal do profeta Jonas. De fato, ninguém acreditaria na cruz se não houvesse os sinais que a testemunhavam. E se a cruz não fosse crida, tampouco o seria a ressurreição. Por isso a chama de sinal, e para que seja chamada como verdade, apresenta-a como uma figura, para que crescem na verdade. Por isso segue. Pois, como Jonas esteve no ventre do monstro marinho 3 dias e 3 noites, assim ficará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Rábano Mauro. Dá a entender que os judeus eram tão criminosos quanto os ninivitas e estavam próximos de ser destruídos se não fizessem penitência. Mas, assim como Jonas anuncia a eles o castigo e o modo de evitá-lo, assim também os judeus não devem se desesperar pensando que não obterão perdão se, ao menos depois da ressurreição do Senhor, fizerem penitência. Porque Jonas, palavra que significa pomba ou aquele que sofre, é sinal daquele sobre quem desce o Espírito Santo em forma de pomba e daquele que carregou nossas dores. O peixe que tragou Jonas no mar significa a morte que o Cristo sofreu no mundo. 3 dias e 3 noites esteve aquele no ventre da baleia, este no sepulcro. Aquele foi lançado sobre a praia árida, este ressuscitou na glória. Santo Agostinho. Querem alguns que não compreendem o modo com que se expressa a Escritura contar como uma noite aquelas 3 horas desde a hora sexta até a 9ª, em que esteve obscuro o sol, e como um dia aquelas outras 3 horas durante as quais o sol voltou a iluminar a terra, isto é, desde a hora 9ª até o pôr do sol. Segue a noite do sábado e seu dia correspondente, o que resulta em 2 noites e 2 dias, porque depois do sábado segue a noite do primeiro dia, isto é, do amanhecer do domingo, em que ressuscitou o Senhor. Serão, pois, 2 dias e 2 noites, mais outra noite que se poderia tomar em toda a sua extensão, mesmo se não contarmos a aurora da ressurreição como a última parte da noite, pela qual, contando 6 horas, 3 de trevas e 3 de luz, resultariam 3 dias e 3 noites. Resta-nos, pois, como solução para a inteligência, o modo de se expressarem as Escrituras ao tomar a parte pelo todo. São Jerônimo. Não quer dizer que o Senhor esteve 3 dias e 3 noites na mansão dos mortos, mas deve-se entender que a parte do dia da preparação, a parte do domingo e todo o dia de sábado compõem 3 dias e 3 noites. Santo Agostinho. A mesma Escritura atesta que não foram 3 dias inteiros e completos, mas que a tarde do primeiro dia se conta como um dia inteiro, assim como a manhã do terceiro dia. O segundo dia divide as 24 horas em 12 de dia e 12 de noite.
A noite que termina na aurora, que anunciou a ressurreição do Senhor, pertence ao terceiro dia. Assim como os primeiros dias foram contados desde a luz até a noite, por causa da queda do homem, assim estes dias são contados desde as trevas até a luz, por causa da reparação do homem. São João Crisóstomo. Não disse manifestamente que ressuscitaria, porque eles o ridicularizariam, mas o insinuou de forma oculta, para que eles cressem que ele o previra. E não disse na terra, mas no coração da terra, a fim de anunciar a eles o seu sepulcro e para que ninguém pensasse que sua morte fora aparente. Falou também de 3 dias, para não dar lugar à menor dúvida de que estivesse realmente morto. Mas até o próprio sinal demonstra a verdade, porque Jonas não esteve por 3 dias no ventre da baleia em fantasia, mas em verdade. E não é possível que o sinal tenha ocorrido na verdade e a verdade na imaginação. Isso manifesta que são filhos do diabo os seguidores de Marcião, que sustentou ser uma fantasia a paixão de Cristo. Ao dizer que o sinal do profeta Jonas seria dado àquela geração, o Senhor indicou que havia de padecer por eles, ainda que sua paixão não lhes aproveitasse. O Senhor, a fim de que ninguém cresse que os judeus haveriam de ter o mesmo fim que os ninivitas, ou seja, que assim como estes se converteram pela pregação de Jonas e salvaram sua cidade do perigo que os ameaçava, também aqueles se converteriam ao ver a ressurreição. Afirma totalmente o contrário e diz que eles não colherão nenhum fruto da paixão e que por isso sofrerão penas mais graves, como disse mais abaixo, valendo-se do exemplo do demônio, e manifesta que sofrerão com justiça, dizendo: os habitantes de Nínive se levantarão no julgamento, juntamente com esta geração, e a condenarão. Remígio de Auxerre. Com estas palavras, o Senhor manifesta que haverá uma única ressurreição para os bons e os maus, e refuta os hereges que sustentaram haver 2 ressurreições, uma para os bons e outra para os maus. Também destrói com estas palavras a fábula dos judeus, que costumam dizer que se celebraria a ressurreição por 1000 anos antes do juízo, já que ele afirma que, logo que se celebrar a ressurreição, celebrar-se-á também o juízo e a condenação. São Jerônimo. Não pelo poder de sua sentença, mas pelo exemplo de sua conduta ao que acrescenta, porque eles se converteram pela pregação de Jonas, mas aqui está algo mais do que Jonas. A palavra ik é o advérbio de lugar e não pronome. Jonas pregou 3 dias, segundo a interpretação dos 70. Eu, durante um tempo mais longo. Aquele aos assírios, gente incrédula. Eu aos judeus, povo de Deus. Aquele não fez mais do que simplesmente pregar sem fazer milagre algum. Eu, depois de ter feito tantos, sofri a calúnia de me chamarem de Beelzebu. São João Crisóstomo. O Senhor não para aí e acrescenta a citação: a rainha do sul se levantará no julgamento juntamente com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Esta citação tem ainda mais força que a anterior, porque Jonas foi até os ninivitas, mas a rainha de Sabá não esperou que Salomão fosse até onde ela estava, mas ela mesma foi até onde estava Salomão, mesmo sendo mulher e bárbara, e de países distantes, e sem temer a morte, levada só pelo desejo das palavras de sabedoria. Foi até lá, pois, a mulher, e eu vim até aqui. Vinha ela dos confins da terra, e eu circulo por vossas cidades e aldeias. Discorreu ele sobre árvores e madeiras, eu sobre os mistérios inefáveis. São Jerônimo. Do mesmo modo, a rainha do sul condenará o povo dos judeus, como os ninivitas condenarão o incrédulo de Israel. Esta é a rainha de Sabá, da qual se fala no livro dos reis e nas crônicas, que chegou a Jerusalém depois de ter abandonado seu povo e seu reino, passando por tantas dificuldades, com o objetivo de ouvir a sabedoria de Salomão e oferecer-lhe muitos presentes. Na figura de Nínive e da rainha de Sabá, vemos a fé das nações, que é posta à frente de Israel. Rábano Mauro. Os ninivitas representam
todos os que deixam de pecar, e a rainha os que não sabem pecar, porque a penitência apaga o pecado e a sabedoria o evita. Remígio de Auxerre. Belamente se aplica o nome da rainha à Igreja, composta de muitas nações, porque ela soube governar seus costumes. Dela disse o salmista: a rainha está à tua destra. Ela é a rainha do sul, porque superabunda nela o ardor do Espírito Santo, e o vento cálido do sul é sinal do Espírito Santo. E Salomão, que se traduz como pacífico, significa aquele de quem foi dito: ele é a nossa paz. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.